possível entrada da Suécia e da Finlândia, veiculada pelo The Times e também veiculada hoje pela edição digital do Jerusalém Post. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: se a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia está pautada exclusivamente na expansão da OTAN em direção a leste, como é que ficaria a entrada da Finlândia e da Suécia nessa circunstância? Então, deveria ou deverá, se isso se confirmar, também haver confronto. Eu, na realidade, pessoal, desde o primeiro momento, e mais ainda nos últimos dias, quando essa situação foi se alongando, foi se procrastinando em relação à solução desse conflito, eu dizia, olha, aí é tudo, menos uma guerra convencional nos moldes em que a grande mídia tem veiculado de disputa entre Rússia e Ucrânia. Você tem disputa por petróleo, você tem disputa por gás. Quando eu entrevistei o Luiz Cavagutti aqui na semana, acho que foi na terça-feira, se não me falha a memória, nós, inclusive, remarcamos o aspecto da quantidade de gás que existe na região leste da Ucrânia, ali próximo do Donbás, da quantidade de minérios. Isso tudo deve importar fundamentalmente nesse conflito, muito além da eventual situação do avanço da OTAN em direção ao leste. Agora, esta notícia, ela vem ainda a remarcar que estão acontecendo reacomodações políticas, estratégicas e militares, todas elas voltadas primordialmente para a questão do aspecto econômico. Gente, vamos compartilhar, vamos dar o like. É importante que esta notícia foi veiculada hoje, remarcada pela mídia israelense, remarcada pela mídia britânica e muito debatida nos Estados Unidos. Tem sido muito debatido no seio das duas sociedades, tanto na sociedade finlandesa como na sociedade sueca. O que eles dizem, na realidade, é o seguinte: já que a Ucrânia, sem ser membro da OTAN, tendo um acordo anterior, o Memorando de Budapeste assinado, quando entrega as armas que custodiava, eu não vou nem dizer se eram de sua propriedade ou não, porque isso é muito polêmico, as armas nucleares. Quando essas armas vão para a Rússia, no começo da década de 90, e a partir daí se estabelece um Memorando de Budapeste, cuja Rússia, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha assinam, e hoje a Ucrânia está sob conflito, sob a ação de tropas russas, principalmente agora na região leste. A sociedade da Finlândia e a sociedade da Suécia passa a entender que não existe outra situação que viabilize a defesa do seu território ou deixe, de alguma forma, blindadas as suas os seus respectivos países, senão uma adesão absoluta à OTAN prévia a qualquer tipo de invasão. Porque uma vez que algum país esteja com a OTAN, este país, teoricamente, se vítima de uma ação militar de terceiros, poderia evocar o artigo 5º e o escudo nuclear. O que acontece aí, pessoal? Como o conflito na Ucrânia se alonga no tempo? Como não há uma solução, aparentemente, no aspecto temporal para esse conflito. Nós assistimos aí o Boris Johnson, falei com vocês sobre isso ontem. O Boris Johnson foi à capital ucraniana, muita gente dizia que a visita não era verdadeira, que era uma encenação, e ele desfilou, inclusive, nas ruas da capital ucraniana, do lado do Zelensky. Vocês sabem, as tropas russas saíram da região norte, noroeste, nordeste da capital ucraniana, inclusive no famoso caso de Bucha, onde muito provavelmente será necessário uma investigação de fontes independentes, porque se for uma investigação já com resultado prévio conhecido, feito por amigos ou por inimigos, não vale, né? Mas o Johnson foi para lá. A guerra se moveu em direção ao leste. Hoje a guerra que existe, a guerra material pesada, está na região de Kharkiv, que é um centro urbano importante, e também nas regiões do Donbás, não esquecendo também da cidade de Mariupol, e também da região ali do Mar de Azov, onde os russos tentam, aparentemente, construir uma ligação entre o sul da Ucrânia, a região sul e a região do Mar de Azov, beliscando um pedacinho do Mar Negro e construindo ali uma ligação com a nova Rússia, a região Donbás, Luhansk e Donetsk. Muito obrigado, Rodimar Souza. Boa noite, um abraço, obrigado pelo superchat. Gente, se vocês gostam da nossa proposta e querem nos ver essa semana ultrapassando a marca dos 115 mil, para que nós possamos receber todos esses excelentes convidados em grande estilo, nos ajudem com os engajamentos, superchat, super sticker e adesões ao clube de canais. A guerra está na região leste e na região sul da Ucrânia hoje, sob o ponto de vista material. O conflito está
concentrado nessas respectivas regiões, e a região de Kiev, a região oeste da Ucrânia, está preservada. Eu quero dizer um pouco mais para vocês. Nós aqui no Brasil ficamos um pouco mais acostumados anteriormente com a situação que aconteceu na Bolívia, por exemplo, com as regiões secessionistas, Santa Cruz de la Sierra, as divisões dentro da sociedade boliviana, que foram semeadas por essas guerras cognitivas, guerras híbridas, naturalmente, falavam sobre uma Bolívia rica e uma Bolívia pobre. No caso da Ucrânia, o Dnieper, o rio que está ali próximo à região de Kiev, ele faz, ou Kiev, ele faz, na realidade, uma separação que também tem muito do aspecto étnico. Claro que em Odessa você tem uma presença forte russa, é uma situação real, mas a priori você tem uma presença e uma utilização, inclusive, da própria língua russa, muito maior a leste do que a oeste. Então, quando aconteceu o Maidan, lá em 2013, 2014, os partidos ligados aos grupos, inclusive os grupos que estão hoje apoiando o Zelensky, eles estavam todos próximos à região oeste do território ucraniano. Em contrapartida, a grande influência russa, cultural, étnica, de expressão, inclusive de utilização do idioma, está mais na margem leste do rio, ali do Donetsk, Luhansk, aquela região também costeira, próxima ao mar de Azov. Gente, vamos dar like, vamos prestigiar essa live aí, domingo, 22 horas e 8 minutos desse dia 10 de abril. Todo esse cenário, todo esse panorama de divisão da Ucrânia, divisão étnica, divisão cultural e tudo mais, exacerbou as possibilidades para que esse conflito ocorresse, porque as condições políticas acabaram não sendo, vamos dizer assim, unitárias, né? Nós tivemos, a partir do Maidan, a instituição de um governo francamente pró-ocidental, francamente pró-Washington e Londres, e o que está acontecendo agora é desdobramento disso. Agora, para a sociedade sueca e finlandesa, fica a ideia ou fica a mensagem que, se você não tiver um escudo de proteção, sendo membro da OTAN ou tendo uma capacidade de poder dissuasório que eles não possuem isoladamente, eles poderiam ser também objeto, em algum tempo, inclusive não precisa ser agora, sob o governo do Putin, em algum tempo histórico, para que uma potência nuclear, no caso a Rússia, que está mais próxima, inclusive a nível de fronteira, né, se considerar Kaliningrado, inclusive da Suécia, nós teríamos aí, da parte dessas sociedades, um apelo muito grande à ideia de que eles estariam protegidos sob o manto da OTAN, que eu necessariamente não acredito, porque dependendo das condições que forem oferecidas para que esse ingresso ocorra, se efetivamente há a possibilidade de ocorrer no verão europeu, que seria o inverno brasileiro, aí vamos pensar em junho, julho, meio do ano, agosto, os russos podem, em primeiro lugar, estabelecer o mesmo tipo de advertência que estabeleceram em relação à Ucrânia e operacionalizarem essa ação antes desse ingresso. Se nós entendêssemos que o problema com a Ucrânia é só a questão do ingresso da OTAN, nós teríamos que imaginar a priori que, em relação à Suécia e à Finlândia, se essas negociações progredirem, os russos tomariam a mesma atitude, como potência regional, como potência nuclear, como potência mundial, né? Só que para estas sociedades fica a impressão de que, se esse processo for célere, eles estariam protegidos da Rússia em função de um guarda-chuva nuclear, o que faltou à Ucrânia de maneira material. Então é muito difícil, Água Quebrada, boa noite, seja bem-vindo. A pergunta é muito interessante, difícil responder. É muito difícil hoje você convencer estas sociedades de que não haja risco também, que se essas negociações com a OTAN progredirem, de que eles não seriam alvos de uma ação, não sei se o nome é preventiva, não é? Ou uma espécie de proteção, acho que a palavra preventiva caberia aí, que os russos teriam em relação a tomar uma ação para impedir que esses países acabassem efetivamente ingressando na OTAN. Agora, vamos ao ponto. Por isso, nós estamos falando da possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN desde que aconteceu o Maidan, na OTAN e na União Europeia. Por isso eles falam no ingresso rápido. Por isso eles falam no ingresso muito rápido. Que, como se fosse não dar tempo à Rússia para planejar uma ação dentro dos seus limites territoriais.
O grande risco disso aí, qual é? Um abraço, Márcio Forte. O grande risco disso tudo aí, qual é? Que se efetivamente os interesses da Rússia se tornarem ameaçados a partir de um processo extremamente célere, supondo que esses países tenham encontrado consenso na sua sociedade, lideranças políticas, empresariais, grandes lobbies e grupos de pressão dentro deles, o grande risco seria de que você criasse um constrangimento de tal monta para a Rússia que, em se sentindo ameaçada ou desautorizada em relação aos seus ultimatos, inclusive sobre a expansão da OTAN em direção ao leste, eu não estou dizendo que a questão do conflito seja essa, mas que pode sim sujeitá-los à utilização eventual de armas, pelo menos táticas nucleares importantes. No caso da Finlândia, eu acho que a questão das armas táticas, como creio também em relação à Ucrânia, se fosse contra o próprio território desses países, as armas táticas seriam mais elegíveis. Não só em relação a ter um número eventualmente menor de vítimas do que a utilização de uma arma estratégica, mas a utilização de uma arma estratégica em regiões fronteiriças implicaria também em desdobramentos. A grande diferença é essa, pessoal. A grande diferença é essa, professor Jorge. A grande diferença é essa. Se você tem um país vizinho ao seu e você vai empregar um armamento nuclear numa região de fronteira, se você utilizar um armamento estratégico, você vai sentir os efeitos dentro do seu próprio país. Esse é o grande ponto. Um abraço.